Cordiais saudações, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson, técnico da Máximas Tech. O aparelho em questão é um Zenfone 5Z, enviado pelo Átila, de Belo Horizonte, certo? O que o Átila relata, né, a respeito do aparelho dele? Ele fala que o celular estava carregando e ele tirou do carregador e ali o celular já parou de funcionar adequadamente, né? Ele chegou a levar na região dele, só que não conseguiram resolver a questão, então ele viu um vídeo nosso lá no YouTube e enviou o aparelho pra gente, né? Já então, em primeiro momento, muito obrigado, Átila, para a Máximas Tech, certo? Então vamos lá, vamos falar algumas coisas aqui a respeito do aparelho. No caso, né, é bem característico dele ficar no logo da bateria. Porém, há alguns momentos em que ele liga, né? Ali aqui algumas vezes ele ligou. Porém, no checklist de entrada, o aparelho não estava ligando, né? Estava exatamente com o comportamento bem característico, é ficar no logo da bateria. Então aqui ele ligou, né? Pediu a senha, tudo mais. Então é isso. De qualquer forma, a gente já sabe qual setor vai atuar para resolver essa questão, né? Um dos comportamentos característicos desse aparelho também, né? Dessa falha, porque é uma falha recorrente nesse modelo, né? Todo produto, conforme o tempo passe, certo? Ele apresenta alguma falha e essa falha é muito característica do projeto desse produto, certo? Então isso sempre vai ocorrer. Não importa se a gente está falando de um carro, de um eletrodoméstico ou de um aparelho de telefone celular, né? Então aqui, o que é recorrente nesse aparelho é ele perder sinal de chip, ele apresentar reinícios aleatórios e ficar reiniciando ali no logo da bateria. Além disso, né, dessa questão desses reinícios, a gente tem que observar outros pontos aqui, porque esse aparelho já passou por outro local e a gente vai ter que fazer uns reparos aqui em algumas coisas e eu vou mostrar para vocês. Então essa daqui é a placa do celular, é comum esse conector FPC quebrar, certo? Ele, no caso, ele já foi trocado, 2 pads foram perdidos, né? Eles saíram ali ao remover o conector ou quando esse conector saiu em algum momento. Então a gente vai realizar o processo novamente aqui na troca desse FPC, na substituição dele aqui, porque a gente vai dar uma melhorada aqui no aspecto da solda, no jeito perfeito. Dá para perceber na imagem também, mas essa placa está um pouco torta. Essa região aqui, ó, nesse trecho tem uma curvatura, perceber ela mais funda nessa região aqui. Pressionaram ela aqui de alguma forma e marcou a placa. Então a gente vai fazer o crônico desse aparelho, que é frequente, mais esse reparo no FPC. Então é isso, pessoal. Agora a gente vai seguir com o processo de manutenção e qualquer coisa eu paro para dar alguma manutenção. Outro também a ser mostrado aqui é que a bateria dele já não é mais original, é uma bateria paralela. Certo? Então assim, pessoal, bateria paralela é um tema bem complicado porque elas não costumam nem ter um rendimento médio. A gente já tem vídeo no canal falando a respeito disso. Quando essas falhas ocorrem com ASUS, é mais frequente o pessoal trocar FPC, bateria, porque o pessoal acha que seria a bateria, por exemplo. Lidar com ASUS realmente não é simples, não tem esquema elétrico, não tem muito suporte. Mas, né, com uma certa experiência é possível, né, em alguns casos. A questão é de quando o pessoal troca bateria por aí, não colocam a bateria original de volta, né? O pessoal não resolve a questão da falha, não coloca a bateria original de volta. Aí o cliente acaba sendo prejudicado de certa forma, né, porque foi deixado uma bateria paralela no aparelho, no celular dele, né, e o rendimento é bem diferente. Sinceramente, eu não sei qual foi o cenário aqui da troca dessa bateria, certo? Eu sei mesmo aqui as problemáticas relacionadas à troca de bateria. Então tá aqui o pré-heater, né? Eu sempre utilizo o pré-heater para começar a realizar os procedimentos, para dar o pré-aquecimento na placa, para tirar essas fitas metálicas que ficam aqui, certo? Sinceramente, eu acho o cenário assim, ideal trabalhar com pré-heater. Ele vai te evitar vários problemas aí, né? Pelo menos é dessa forma que eu enxergo e essa a intenção do uso dele aqui no trabalho de uma forma. Eu recomendo que quem não trabalha com pré-heater faça os testes e agiliza muito o processo. Então eu deixo ele sempre 3 minutos aqui
antes de começar as tarefas, antes de tirar algo aqui da placa, nessas fitas metálicas. Vocês sabiam também a questão de processo. Toda vez que o cliente envia um celular para a gente, a filmagem é feita a filmagem da abertura da caixa, para ver que tá tudo certo ali, né? Ver se tá com chip dentro, cartão de memória, ver se está com gavetinha. E isso é muito importante, certo? Por quê? Porque no cenário que o cliente envia um celular aí, e ele tirou o chip do celular e guardou em algum canto. Aí quando chega aqui, a gente faz a manutenção e envia o celular de volta, aí o cliente fala assim, cadê o chip? Pessoal, não veio o chip. O cliente, às vezes ele tem a convicção de que enviou o chip, aí fica a nossa palavra e a do cliente, certo? A gente realiza o processo de filmagem para ele saber, não veio o chip. Aí ele consegue tomar a decisão dele lá, certo? Com esse aparelho também não foi diferente, né? Filmagem da abertura da caixa, pra saber se não teve dano no processo de transporte e saber que não foi a gente. Essa é a ideia. Aí depois disso é feita a análise da placa, né, no checklist de entrada. Então, por exemplo, esse cliente aqui teve a análise dele de entrada, a gente envia a foto da placa. São as observações, né? Quando a placa está intacta, a gente não envia essas fotos porque não tem observação. Como esse aparelho já passou para um outro local, tem alguns sinais de manipulação, algumas coisas que o cliente precisa ser informado para saber o cenário ideal. Aí, depois do cliente informado, sabendo tudo que se passa com o aparelho, aí sim a gente segue com o processo de manutenção quando autorizado. Então é isso, a gente vai seguir com o procedimento padrão. Vamos lá, pessoal. Então, depois do procedimento que a gente fez ali, do crônico, né, do recorrente para ele, o celular apresentou apresentou muita dificuldade para ligar, certo? A gente vai discutir isso agora. Então, eu quero falar uma coisa a respeito de problema crônico. E o que eu quero dizer é que tem alguns equipamentos, certo? Eles têm problemas que são relacionados ao projeto dele. Então tem celular que vai ser mais sensível quando for derrubado. Tem celular quando for derrubado vai falhar X função, porque é por conta do projeto dele. Por exemplo, o iPhone 7, o celular é normal, porém se você tiver qualquer empenamento no iPhone 7 ou no 7 Plus, você vai ter uma falha de codec, certo? Aí você não consegue gravar áudio, né? Você tem alguns problemas lá. Porque aquilo é do projeto do equipamento, entendeu? Em certos modelos, você vai ter problemas comuns nesses modelos, entende? Porém, há as questões que estão relacionadas a uma falha de produção. Então, o que ocorre, né? Então, por exemplo, olha só a situação. Esse aparelho N entra, né, com relato, é bem característico do crônico. A gente faz o procedimento crônico do aparelho. Quando a gente chega na assistência a um aparelho que ele tá com outro defeito, mas não é o crônico, a gente arruma esse outro defeito e o crônico, certo? Porque se esse celular apresentar a falha do problema crônico depois, é muito difícil lidar isso com o cliente. Ele fala só, cliente, isso é um defeito. Entendeu? Aí é muito complicado. Porque o cliente, depois que o seu cliente arruma o celular uma vez, aí passa 3 meses, o celular dá problema de novo, vai arrumar o celular de novo. Entendeu? Ele perde a confiança no que diz respeito à manutenção do celular, entendeu? Ele acha que não é viável. Eu arrumei uma vez, 2 meses depois deu problema. Então, para evitar qualquer tipo de situação, quando a gente tem conhecimento que certo modelo tem um problema crônico, a gente atua no problema crônico também. Então a gente não deixa passar. O Poco X3 Pro é um exemplo assim que não tem comparação. O X3 Pro a gente já recebeu o Poco X3 Pro com curto. A gente faz o crônico, porque não faz sentido nenhum. A gente remove o curto,
A maioria dos celulares que a gente recebe são, são celulares que chegam via correios. A gente remove o CUT, certo? Fecha o celular bonitinho, entrega para o cliente, dá 3, 4 meses, o celular dá para apresentar falha crônica. Aí tem que gastar com frete, aí tem que explicar para o cliente, que é outro defeito. Sem condições, né? Esse cenário ele não é um cenário sustentável. Então vejam só, esse aparelho aqui já foi feito o procedimento crônico dele. Outro ponto também que eu tenho que tocar aqui é a respeito dos dados. Nós temos procedimentos específicos para a recuperação de dados, né? O Átila que ele nos informou, ele tinha interesse nos dados do aparelho também, né? Então tudo que a gente fosse fazer aqui ia ser tomando cuidado ali para não formatar o aparelho. Um básico do que assim, ele só quer os dados do celular, tem muito interesse nos dados, aí o procedimento é outro, certo? Porque a gente vai atuar de certa forma que a gente sempre preserve os dados. Quando você trabalha para recuperar os dados, o seu campo de atuação no celular ele é menor. Por exemplo, se você tem um celular que está travado no logo, certo? Pode ser problema de hardware, pode ser um problema de software. A gente vai tentar zerar a questão do hardware, entende? E se esse celular que estava travado no logo for um problema de software, eu desprendi todo aquele no hardware para descobrir depois que o problema era software. Mas eu tinha que esgotar a questão do hardware, porque eu não posso mexer no software do celular para não dar problema na questão dos dados, certo? Então vejam só que a assistência vai ter um maior trabalho para recuperação de dados. Então a condição de dados ela é diferente para o reparo da placa. Então, como eu informei para vocês, né, a solução do aparelho que eu vou comentar com vocês foi feito crônico também, certo? E o que eu tenho para comentar é que a maior dificuldade de todo esse processo que a gente estava tendo ali é por conta de peça paralela, né? Como a gente forma peça paralela é bem complicado. O display do celular aqui ele já é paralelo, dá para perceber pelo brilho, a tonalidade das cores, e a bateria também é paralela. Então, normalmente peça paralela dá muito problema. Então, o que ocorreu aqui, né? Vou mostrar uma imagem para vocês. Então tá aqui, esse é o conector da bateria do Asus, né? Então no conector da bateria você não tem só positivo e negativo, né? Você vai ter ID, nesse caso aqui também NTC. Então, teoricamente aí são 4 pinos, né? A gente vê mais pinos aqui, mas, por exemplo, esse pino aqui, quando você conecta a bateria, ele conecta o VBAT com esse daqui. Então praticamente esse daqui é o VBAT. Realmente para o celular saber que tem uma bateria encaixada ali. Esse daqui ele vira GND, então quando você encaixa a bateria ele vira GND. Só que aqui você tem um pino de NTC e ID. O que estava acontecendo? Eu conectava a bateria no celular, às vezes não carregava, eu ficava apresentando uma bateria baixa. Aí eu fui analisar esses NTC e ID, estavam interrompidos. Por quê? Porque o flex da bateria ele cortou. Só que não dava para ver que ele estava cortado, porque ele estava bem próximo do conector e realmente um trinco, né? Então, um pouquinho que você encostava o flex, aí colocava o dedo no flex, o celular não ligava, né? Aí foi feita a inspeção do conector FPC, aí foi feita a troca do conector FPC, e depois a gente colocou no celular, ele ligou e carregou normalmente, certo? Por fim, pessoal, observe uma questão. Primeiro que a gente tem que observar que esse modelo tem um problema crônico, que a gente já atuou nesse problema crônico, então assim, já está vacinado, né? Não volta por falha crônica. Segundo, a gente explorou bastante, que ficou tentando entender o que estava acontecendo porque o celular não ligava. Então tá aí, né? A gente faz uma análise aqui da situação para tentar resolver. Então assim, houve um grande empenho em solucionar o aparelho do cliente. Aqui esse aparelho ainda vai passar por finalização de placa, a gente vai colocar termopad, fita metálica, algumas coisas, a gente vai colocar as fotos aqui no vídeo para vocês verem como é que fica. Para quem tiver interesse nesse treinamento, a gente tem esse treinamento tanto do ponto de vista quanto do finalização de placa, para que vocês atuem o maior desempenho possível da placa do cliente. Aqui a gente já pode considerar que o reparo foi um sucesso, conte com um serviço especializado e de excelência, conte com a Máximas Tech, a solução existe.